gente já começa o nosso programa com a manchete principal do UOL e conexão com ele, Jamil Chad, que abre o nosso UOL News de hoje. Cadê você, Jamil? Tá aqui já. Olá, Jamil. Bom dia, seja bem-vindo. Fabiola, bom dia a todos, bom dia. Olha, de fato, essa é uma notícia que tenta explicar, pelo menos, toda essa movimentação que nós vimos nos últimos dias, Fabiola, em relação a Emmanuel Macron. Vamos só, colocar aqui no contexto. No fim de semana, de repente, Emmanuel Macron anuncia que não quer o acordo com o Mercosul. A gente até sabia disso, porque não foi a primeira vez. O próprio presidente Lula disse que esteve com ele, e ele logo depois negou que tenha querido fazer qualquer tipo de acordo, muito bem. Então, a pergunta que ficava era por que Emmanuel Macron, num fim de semana, numa viagem para a Suécia, faz uma declaração que não quer um acordo com o Mercosul e, ao mesmo tempo, manda um SMS. SMS aqui não é o WhatsApp, tá? Só para vocês entenderem a diferença cultural, vamos dizer assim. Manda um SMS para a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, dizendo: olha, não quero, a França não vai querer esse acordo. Então, por que toda essa movimentação? E o que nós estamos revelando é justamente porque, na semana passada, no encontro entre o Mercosul e a União Europeia aceitou as exigências que o governo brasileiro tinha feito ao longo de meses e, basicamente, colocou o acordo, Fabiola, numa trilha praticamente para ser aprovado. Aí, claro, diante dessa iminência de um acordo, o que aconteceu foi justamente que a França fez o que ela sempre faz desde o começo dessa negociação: tentar bloquear. E aí, hoje, o que nós temos em Bruxelas, uma cúpula da União Europeia, na qual Emmanuel Macron tenta convencer Ursula von der Leyen, mas também os outros países da União Europeia, a não ir adiante com o acordo. Tem vários aspectos aí nessa história agora política. Primeiro, Emmanuel Macron está sendo alvo de um enorme protesto dos fazendeiros, dos agricultores franceses. Portanto, ele está usando o Mercosul como uma espécie de resposta ao protesto doméstico que ele sofre. Estão dizendo: olha, pessoal, eu vou bloquear o acordo com o Mercosul, fiquem tranquilos, eu estou do lado dos agricultores franceses. Ponto número um. Ponto número dois. A própria Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela é candidata à sua própria reeleição agora, em meados do ano, e precisa justamente do voto francês. E aí toda a questão é se ela vai enterrar, se ela vai sacrificar o acordo com o Mercosul em troca de um apoio francês para o seu próprio mandato. Então é tudo isso que está rolando. Agora, vamos tirar toda essa parte política, toda essa declaração, toda essa jogada, toda essa manipulação e vamos para os números. Então, as exportações do Mercosul para a União Europeia, se houver esse acordo, essa exportação vai inundar o mercado europeu de produtos agrícolas do Mercosul. Não, que justamente o acordo é um acordo feito com cotas, acordo que, para muitos agricultores e exportadores brasileiros, representa muito pouco. E, para você ter uma ideia, e esses são os documentos que nós trazemos com exclusividade na matéria de hoje, esses números mostram, a partir de documentos do próprio governo brasileiro, que essa exportação brasileira para a União Europeia, se o acordo vier a acontecer, essa exportação ela representa um aumento modesto apenas das exportações brasileiras para a Europa. Enfim, um tema extremamente complicado, extremamente complexo, com várias etapas, mas, acima de tudo, com um aspecto político e, eu diria, até geopolítico muito importante. Ô, Jamil, eu sei que é simplificar demais, até pela complexidade. A reportagem do Jamil é muito boa, recomendo a leitura, um material exclusivo que ele traz e apuração. Mas se a gente for resumir, é bom ou ruim para o Brasil isso, hein, ô Jamil? Olha, Fabiola, essa é a grande pergunta. Bom para quem e ruim para quem? Né? Essa obviamente, a pergunta. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui da Europa, da França. Os agricultores franceses não querem o acordo, mas a Fiesp da França, por exemplo, a MEDEF, que chama, ela quer o acordo, inclusive está criticando o governo francês por não ir adiante com o acordo. Ou seja, nunca é fácil você fazer essa distinção, é bom ou não é bom. No caso brasileiro, algumas das condições ali que foram colocadas são importantes. Por exemplo, o fato de que existe uma proteção para a indústria local, a indústria brasileira,
no que se refere às licitações públicas, ou seja, o Brasil conseguiu manter certa proteção para desenvolver a sua política industrial. Do outro lado, no que se refere à exportação agrícola, você pode dizer, não, mas então vai ser um livre comércio, a partir de agora, carne, açúcar e tantos outros produtos brasileiros vão poder entrar no mercado europeu livre de tarifas? Não, apenas uma cota, enfim, um número reduzido, ou pelo menos inferior ao que, obviamente, o Brasil poderia exportar. Então, é bom ou não é bom? Depende do setor. Em termos geopolíticos, existe uma consideração de que esse acordo é importante justamente para garantir hoje um equilíbrio e sair dessa dicotomia entre, de um lado, Estados Unidos, de outro, China. Você fechar um acordo com a União Europeia hoje entre Mercosul e União Europeia tem um peso geopolítico no mundo que pode ser importante. Enfim, a resposta não é óbvia, infelizmente, Fabiola, mas depende de quem você pergunta. Se você vai perguntar para alguém que vai ganhar financeiramente com esse acordo, ele vai dizer, vamos adiante. Se você vai perguntar para alguém que vai enfrentar a concorrência externa, ele vai dizer, não quero esse acordo.